Vamos! Aqui, ó. Aqui, ó. Olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Porque pra mim tá bom demais. Pra mim tá bom demais. Boa noite. Tá tudo bom com vocês? Espero que sim. Que sufoco, rapaz. Valeu a pena. Mas que sufoco. Bom, Santos venceu o Flamengo por 1-0, gol do Neymar. Neymar. Uma vitória para começar o campeonato. Para recomeçar o campeonato com o pé direito. Excelente, excelente. Vou fazer uma análise sobre o jogo, como já é tradicional, não dá pra dizer, né? Mas vamos fazer a análise. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo para alguém que você conhece que é santista. Santos ganhou. Gol do Neymar, cara. O Neymar. Você não viu o jogo? Ó, se você não viu, Neymar saiu, falou assim, ó, se inscreve no canal Futebol do Mundo do Rafael Lins. Ele falou. Depois você vai lá ver o jogo e você volta aqui, tá? Ele falou, pode ter certeza. Compartilha esse vídeo pra algum santista que você conhece. E às vezes nem é santista, pode ser flamenguista, ok? Pode ser flamenguista, porque aqui, apesar de ter essa entrada diferenciada, né? Hoje, mas a gente faz uma análise imparcial, ok? Vamos lá. Começando pelo fato que o Santos ganhou, cara. Até aí não vou dizer que é um milagre, porque não vou reduzir o meu time, né? Jogar o time assim tão lá pra baixo, né? Falar que milagre. Não, não é. Não é milagre. O Santos ganhou. Em 4 jogos são 3 vitórias. E eu queria. Uma derrota contra o Botafogo. Eu queria começar falando dela. Porque o Neymar postou depois daquela pataquada que ele fez. Ele se pronunciou e disse naquela data que podia colocar os 3 pontos na conta dele. E agora ele consegue meio que limpar essa conta dele. Ele ainda tem que pagar muitas outras contas, né? Bonificação, entre muitas outras coisas. Salário que ele ganha também. Mas essa você pode dizer que ele cumpriu. E não lembro qual o perdão, mas eu lembro que alguém tinha dito que se o Neymar conseguisse fazer um gol, fizesse uma boa partida contra o Flamengo e garantisse os 3 pontos, podia limpar essa conta dele do jogo contra o Botafogo. Então, essa conta dele tá limpa. Agora a gente tem que ver o resto. A gente viu o micro, agora tem que ver o macro, ok? O Neymar, cara, vou dizer uma coisa, eu fui contra a renovação do Neymar. Caso o contrato fosse tão abusivo quanto foi o primeiro. Mas agora o salário diminuiu, tem bonificações sobre a quantidade de jogos, gols. Não é só ganhe o salário e não jogue. Não, agora você vai ganhar o seu salário fixo. Porém, vai ter ali a bonificação caso você atinja metas. Você estabeleceu metas para o Neymar. O que é importante, né? Que o Neymar estava recebendo salário, jogando poucas vezes. Apesar de ter, sim, a gente tem que dizer isso. Ele levou o Santos para o mata-mata do Paulista. Mas eu acho que isso não é o suficiente, né? Para o salário do Neymar, para a magnitude dele, eu acho que isso não é o suficiente. O Santos conseguiu 3 pontos importantíssimos em casa. A Vila estava lotada, apesar dos ingressos abusivos que a diretoria colocou. R$ 150 a meia, do mais barato, é um absurdo. É um absurdo. Mas lotaram a Vila. Muito bem. Show de luzes. Um espetáculo na Vila. Agora vamos falar de jogo. Gente, vamos falar de jogo, tá? O primeiro passar pela formação do Santos. Tentar ser breve, tá? Vou tentar ser rápido. Brazão é impecável, é maravilhoso, um dos melhores goleiros do Brasil. Gonzalo Escobar fez mais uma excelente partida na lateral direita.
É complicado dizer que o Santos não precisa de lateral direito, mas eu acho que dá pra segurar até o final do ano. Por enquanto, tá dando pra segurar. João Basso e Luan Pérez fizeram mais uma partida ok. Não é o nível que já apresentaram, não é o mesmo nível que o Luan Pérez já apresentou, mas não comprometeu. Fez uma boa partida, é claro, a gente tem que se preocupar ainda de contratar um zagueiro. Porém, tá dando conta do recado. Souza, que partida excelente do Souza. Que partida espetacular. Jogou muito bem, participou muitas vezes do ataque. Thomas Rincon fez uma partida no nível do Rincon. É que nem o Basso e o Luan Pérez, não tá comprometendo. Mas, com a chegada do Willian Arão, agora já tá melhorando. Inclusive, queria falar dele, tá? O Willian Arão entrou no segundo tempo, já bem no finalzinho do jogo. Não era esperado que o Willian Arão fosse nem relacionado. Ele foi relacionado, tava no banco e entrou. Então a gente pode ver uma recuperação rápida do Willian Arão, que está voltando à sua forma física. E a gente tem muito a ganhar com ele, né? Com certeza. É um bom volante, polivalente, pode jogar como um zagueiro também. Então a gente tem uma peça importante no elenco para fazer o meio campo com o Zé Rafael, que fez mais uma excelente partida. Um segundo volante com muita classe, com muita técnica, fez excelentes lançamentos. Conduziu o Santos. Parreal na ponta direita, mais uma partida. Eu achei um pouco apagada a partida dele, mas ok. Ele teve uma chance claríssima não, vai. Mas dava pra fazer. No comecinho do jogo, não tinha nem 5 minutos, veio um cruzamento do Souza, se eu não me engano. O Barreal no segundo pau cabeceou, foi pra fora, mas uma boa chance, ele tava sozinho, poderia ter feito gol e aberto o placar logo no início do jogo, mas não fez falta, não fez falta. Neymar. Vou dizer o que do Neymar? Vou dizer o que do Neymar? Responde pra mim. Não tem nada, cara. Neymar fez uma partida exemplar, não tenho o que reclamar da partida do Neymar hoje. Não tenho o que reclamar. Capitão, jogou muito bem. E, cara, a experiência dele. Ele muito jogador cava uma falta onde não tem e acaba o juiz não dando falta. Mas o Neymar, ao invés dele ter um contato, uma falta perigosa, ele cai. Se não tiver, ele continua, tenta. E é o Neymar que a gente quer. E hoje fez um gol importantíssimo, não tenho o que dizer. Uma jogada linda, cara. Ele tava cercado por 4 marcadores, 4 defensores. E ainda tinha o Rossi na cola dele. Já tava de frente. Ele conseguiu esperar o tempo certo para todos os zagueiros já terem dado bote, tentarem se recuperar. E ele bateu no canto certinho para abrir o placar e levar a Vila Belmiro ao delírio. Delírio, cara. Eu tava vendo uma narração do Gustavo Villani. E, cara, ele falou, a Vila causou um terremoto na Vila Belmiro. Deve ter um certo exagero, né? Mas eu tenho essa impressão. Eu não estava presente, infelizmente. Mas eu tive essa impressão vendo da minha casa que deve ter tremido muita coisa lá. Porque, olha, absurdo, cara. Absurdo. Acabando o jogo no apagar das luzes. Impressionante, impressionante. E é por isso que o Neymar veio. Pra decidir jogo importante. Bom, acho que o Neymar já não foi tão breve assim. Guilherme, uma boa partida do Guilherme, participou muito, tá deixando de ser aquele fominha. Neymar chegou, aí ele querendo se mostrar mais, acabou caindo muito. O Santos questionou vender ele, a torcida queria vender ele, mas ele ficou e é peça importantíssima do Santos hoje. E David Washington, triste. Só tenho a dizer triste, porque o Santos tinha o David Washington no prime, digamos assim, né? Até agora, o prime dele em 2023. O Santos vendeu ele muito cedo e acabou que ele volta num empréstimo muito mal feito, um contrato que prejudica o Santos e não tá conseguindo ter um grande desempenho. Mas eu diria que é provisório. O David Washington hoje é reserva.
Que o Neymar, eu acho que eu já devo ter explicado, mas se eu não expliquei, fica aí a explicação, tá? Neymar jogar como segundo atacante, falso 9, quando o Rollraiser estiver disponível. Hoje o Rollraiser estava suspenso, Rollraiser jogando de meia, criativo, e o Neymar jogando de segundo atacante. Foi assim que o Santos jogou contra o Botafogo e quase venceu. Então, o Kleber Xavier vai tentar manter esse esquema e que tava quase dando certo. Quase dando certo. Então hoje eu acredito que dá pra considerar que o David Washington é reserva. A gente viu uma partida só do Kleber com esse sistema de Neymar de segundo atacante. Ok, só uma. Mas dá pra entender que o David Washington vai ser reserva no Santos. E eu vou passar bem rápido do Flamengo, porque assim, o vídeo não é muito sobre o Flamengo, é sobre o jogo. Mas eu queria trazer uma análise mais detalhada para os jogadores do Santos. Mas vamos lá, Flamengo, Rossi. Rossi, cara, ele é um excelente goleiro, ok? Não tem comparação com muitos goleiros do Brasil, tá em boa fase. Não teve culpa do gol que sofreu, ele não tinha muito o que fazer. Wesley, uma boa partida do Wesley. Inclusive, eu vi um duelo que me deixou até impressionado. Souza e Wesley. Dois laterais ofensivos que estão em destaque, que estão surgindo agora. Foi um destaque interessante. Ambos os meninos têm... Os meninos. São meninos, né? Tem a mesma idade. Uma idade parecida. Souza tem 19 anos e o Wesley, eu acho que ele tem 17. Deixa eu ver aqui rapidinho. Perdão. 21. Então tem uma idade parecida. Os dois muito jovens. E jogando frente a frente. Várias vezes a gente viu um mano a mano Wesley e Souza. Eu achei isso interessante. Léo Ortiz. Uma partida muito fraca do Léo Ortiz. Muito fraca. Ele tem um potencial não, né? Mas ele consegue fazer partidas incríveis. Mas hoje não foi uma delas. Danilo devia ter feito pro Santos. Não dá pra dizer, mas ele fez uma partida ok. Não dá pra criticar muito ele. E não dá pra criticar quase nenhum defensor do Flamengo. Porque o gol que eles sofreram foi um gol que, cara, o Neymar é um gênio. Não tem como. Eles tentaram bloquear, tentaram, mas o Neymar soube muito bem esperar o tempo certinho pra conseguir colocar a bola no canto. Certinho. Sem erro, com uma maestria impressionante pra fazer um gol que eu acho que dá pra entrar pra história, cara. Entra pra história. Um gol importantíssimo que marca o primeiro gol dele no Brasileirão depois do retorno. Mas não dá pra culpar os defensores do Flamengo. Na verdade, não dá pra culpar ninguém pela derrota do Flamengo. O Flamengo fez uma boa partida. Inclusive, eu vou trazer números aqui que me impressionaram. Varela fez uma boa partida. Não dá muito pra desenvolver. Mas, dentro do que a gente sabe dos limites do Varela, foi uma partida excelente. Até porque ele é o reserva lateral direita. Alexandre e Ayrton Lucas se lesionaram no jogo contra o São Paulo. Aí ele teve que jogar improvisado. Então, até que fez uma partida ok. Jorginho, muito fraco. Eu esperava muito mais do Jorginho. Muito mais. Ok? Eu achei uma partida fraquíssima do Jorginho. Que poderia ter colocado muito mais em campo. Ele tem uma qualidade absurda. Eu acho que isso é inegável. Porém, ele poderia ter apresentado mais hoje. Alan, não sei como se pronuncia, mas fez uma boa partida. Fez uma excelente partida. Conduziu o Flamengo pro ataque. Então, é interessante. Bruno Henrique. A partida abaixo. Bruno Henrique, ele sempre foi um jogador de muita explosão, muita velocidade. Porém, a idade chega, né, Bruno Henrique? A idade tá chegando, né? Então, acaba que a velocidade, a explosão, que era uma das principais características dele, acaba se perdendo. Um jogador que já tem uma idade mais avançada, tem 34 anos o Bruno Henrique, e depende muito da velocidade, ele vai perder espaço. Hoje foi o capitão do Flamengo, mas fez uma partida abaixo. Georgian Arrascaeta fez uma partida ok. Eu esperava mais do Arrascaeta. Eu esperava mais lances
de gênio. Eu não vi ele entregando muitas coisas, não. Achei que foi uma partida bem razoável do Arrascaeta. 0 chutes, cara. Ele não chutou uma vez no gol. Foi, assim, muito apagada a partida do Arrascaeta. Assim como o Luiz Araújo. A partida apagada dele foi um dos principais nomes do Flamengo no Super Mundial. E foi apagadíssima a partida dele. Gonzalo Plata, ele brigou, tentou, chutou muitas vezes ao gol, mas não conseguiu. Parou no brasão. E bom, eu queria falar de um destaque só. Que eu já falei do William Arão, do Banco do Santos, eu queria falar do Robinho Júnior. Do Juninho. Que partida fez, tá? Óbvio, não dá pra dizer que, fez uma partida... Não, mas no tempo que ele jogou, ele fez uma boa partida. Ele fez lances, tentou... Mas é difícil, num jogo decisivo desse, não dá pra pedir muito. É um jogador muito novo. A torcida pediu ele, eu achei isso bom. Dá confiança pro menino. Mas é difícil. Eu entendo que o Kleber Xavier tá tentando segurar, soltar ele um pouco. Tentando dosar um pouco da quantidade de jogos que ele vai fazer. Gabriel Bom-Tempo, queria comentar sobre ele também. Ele perdeu muito espaço no jogo do Santos. Mas ele é um jogador que é bom, tem potencial, tem talento, porém não tem aonde colocar. O Barreal tá conseguindo consolidar ele na lateral direita. Na ponta direita. No meio campo, Zé Rafael tá jogando muito bem. O William Arão tá chegando para ser o volante, primeiro volante. Caça mesmo. Então, o Gabriel Monteiro perde espaço no Santos, mas eu acredito que ele deve vencer mais espaço. E do banco do Flamengo, eu tenho uma coisa a comentar. Impressionante. O Flamengo vai com um time titular. Eu acredito que seja o titular. O que ele tinha para colocar em campo, ele colocou. Mas o time titular do Flamengo já é melhor que o Santos. Do que o do Santos. O banco, cara, é absurdo. Eles têm no banco uma tiazinha, que seria titular no Santos. Eles têm no banco o Léo Pereira, que seria titular no Santos. Everton Cebolinha seria titular no Santos. De La Cruz seria titular do Santos. Wallace Ian seria titular do Santos. Juninho Vieira. Depende do nível que ele apresentaria no Santos, mas eu acredito que seria titular. Vamos lá. Matheus Gonçalves seria titular. Entendeu? Boa parte do banco dos caras seria titular. Então é complicado. É claro que o Flamengo fez isso com mérito, com conquistas, com dinheiro. Mas assim, é incomparável a quantidade de atletas de alta qualidade que eles têm. No banco tá o De La Cruz, cara. Isso é impressionante. Rapidinho, deixa eu só tomar um gole d'água aqui. Se hidrate-se, viu? É importantíssimo. É muito importante. Tô falando aqui, minha garganta já secou. E agora vamos para os números, cara. Os números me assustam. Que não demonstram muito bem o que foi o jogo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, gente? Já peço desculpas. Posse de bola, 74% pro Flamengo, 26% pro Santos. Cara, isso é assustador. Mas o Kleber Xavier fez o que ele tinha que fazer. E eu acho que isso foi crucial pro jogo. Crucial pro Santos vencer. Inclusive, eu devo uma salva de palmas pro Kleber Xavier, por favor. Uma salva de palmas, sério mesmo. Kleber Xavier, ele tem uma leitura que poucos técnicos no Brasil têm. Que é saber o adversário que tá enfrentando. Não dá pro Santos pegar o Flamengo e achar que tá jogando contra a Desportiva Ferroviária. Com todo respeito. Mas a gente sabe, são categorias... São times totalmente diferentes, que jogam em categorias totalmente diferentes. Não dá pra jogar da mesma forma. O Santos soube o que fazer. Deixa o Flamengo com a bola. Num ataque tem que fazer o gol. E conseguiu. São 3 grandes chances pro Santos e uma pro Flamengo. Isso me surpreendeu. O Santos teve mais grandes chances de fazer um gol do que o Flamengo. Ok, gols esperados, o XG, né? 1.2 pro Santos, 0.66 pro Flamengo. O Santos
Nesses números, dá pra dizer que o Santos foi melhor que o Flamengo. Mas não dá pra dizer isso. O Flamengo controlou o jogo. Mas é difícil dizer isso quando o cara que tá controlando, tá mandando no jogo, perde. Então, é difícil, mas é a verdade. Total de chutes, né? Chutes no gol, chutes pra fora, 10 pro Flamengo, 8 pro Santos. Só 2 chutes. Chutes a gol, deixa eu ver aqui. Chutes a gol, 4 pro Santos, 5 pro Flamengo. Cadê a superioridade? Não tem superioridade, gente. Não tem. Inclusive, vamos explicar isso pro Léo Pereira. Léo Pereira. O senhor foi dar uma entrevista depois do jogo e falou: o Flamengo mandou no jogo. O Flamengo controlou a partida. O Santos jogou por uma bola. O Santos jogou por uma bola? De fato, o Flamengo controlou a partida. Mandou no jogo, concordo. Mas jogou por uma bola? Meu amigo, não tem como você dizer isso. Os números são iguais, cara. Grande chance do Santos é 3 vezes maior que a do Flamengo. Os números de finalização são iguais. Como você pode dizer que o Santos jogou por uma bola? Se for assim, o Flamengo também. Se for seguir esse parâmetro, o Flamengo também jogou por uma bola, ué. E não conseguiu. Então, foi uma frase burra do Léo Pereira, que é um grande jogador. Mas nessa de fazer análise, Léo Pereira, vamos prestar atenção. Você estava no banco, você conseguiu ver bem o jogo e não consegue perceber isso? Não dá, né? Vamos lá. E eu acho que posse de bola me assusta, cara. A posse de bola me assusta muito. 74% pro Flamengo e 26% pro Santos. Me assusta muito. Cara, foi um jogo. Olha a quantidade de passes. 244 pro Santos. Você pensa, caramba, quanto passe. De fato, é um número razoável. 707 pro Flamengo. O Flamengo ficou com a posse de bola o jogo inteiro. O que não significa vitória. Inclusive, falta pra muita gente aprender isso. Alô, Fernando Diniz. Ter posse de bola não é ganhar jogo. Independente do vale. Bom, vamos lá. E com isso, vamos seguir. Vamos seguir aqui, que o Flamengo acabou de ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino. Eu tô fazendo esse vídeo logo depois que o jogo acabou. Então, e tá rolando o jogo Bragantino e São Paulo. Eu abri aqui a classificação, o Bragantino passando. Então, Flamengo, você não é mais o líder, tá? Você não é mais o líder. Bragantino é o líder momentâneo do jogo, do campeonato, mas virou pra cima de São Paulo. E agora, olha isso. Santos na 13ª posição, quase pegando o Sul-Americana. São 13 rodadas até agora, ainda tem muito campeonato, mas o Santos saiu, se distancia da zona. São 2 pontos. É pouco, mas o Santos vai pegar o Mirassol. O Santos consegue ganhar. O Mirassol é um time chato, mas dá pra ganhar, tranquilamente. É isso, gente. É isso, cara. Impressionante. O Neymar pagou meio que a dívida que ele fez com o Santos. E eu queria dar os parabéns de novo ao Kleber Xavier. Que eu acho que se o Santos teve o profissionalismo de fazer isso com o Carille, ele tem que fazer isso com o Kleber Xavier. Chegou uma sequência de maus resultados e, meu Deus, cara, tem que manter ele. Não tem como você demitir um cara que tem uma leitura tão boa do jogo. O Kleber Xavier é muito novo, gente. E ele tem essa qualidade. Imagina um técnico que ele pode virar. É muito importante, ok? O Santos vai pegar no sábado o Mirassol às 6h30 da tarde, lá em Mirassol, ok? Depois vai pegar Internacional às 9h30 da noite em Santos, no dia 23. E vai pegar o Sport de Recife, em Recife, dia 26 às 6h30. Importante, essa sequência, eu acredito que o Santos consegue ganhar as 3, viu?
Claro, jogar contra o Sport lá em Recife é complicado. A Ilha do Retiro é muito difícil. Mas o elenco que o Santos tem, a fase que tá vindo, eu acho que consegue ganhar. Mirassol consegue ganhar. E o Inter, eu quero vingança contra o Inter. Eu quero vingança. Ok? Quero revanche. Revanche. É pra chegar contra o Inter com gana, com sangue nos olhos. Pra vingar, pra fazer a revanche do último jogo lá no Beira-Rio, que eu não gosto nem de lembrar. É revanche, ok? Então vamos lá, gente. Boa noite pra gente, ou bom dia, não sei quando você está vendo. Se inscreve no canal, deixa o like se você curtiu. Se você não curtiu também, pode deixar o like. Não tem problema, pode deixar o like. Compartilhe esse vídeo pra alguém que gosta de futebol. Ó, apresenta o canal. Fala assim, ó, esse menino aqui, ele faz umas análises aí. Me ajuda. E se inscreve, deixa o like, faz tudo que tiver direito, gente, pra me ajudar, por favor. É isso. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.